O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. A presença do general da Ativa, Eduardo Pazuello, nas manifestações políticas, quiçá golpistas, de ontem no Rio de Janeiro com o presidente Jair Bolsonaro, levantaram alguns pontos de reflexão e análise da sociedade. Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, feriado em Goiânia, mas dia normal em todo o restante do Brasil. Muitíssimo obrigado a vocês que se inscreveram aí por último, cara. Ultrapassamos 6 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado de coração a todos vocês que diariamente estão aqui me acompanhando, a vocês que se inscreveram no canal. Cara, uma honra, uma alegria sem tamanho. Nunca vou me cansar de agradecer a todos vocês que prestigiam o meu trampo por aqui. De coração. Muitíssimo obrigado mesmo. Bora lá. Ontem teve aquela manifestação, uma motociata, não é uma passeata, não é uma carreata, uma motociata, né? Comandada pelo presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Percorreu 40 quilômetros, terminou lá no aterro do Flamengo, com um público impressionante, né? A gente viu ali, a Polícia Militar, eu li estimativas que variam entre 10 e 15 mil pessoas e, de fato, dá imagens impactantes, né? As imagens, elas impressionam pelo quantitativo de pessoas envolvidas. Naturalmente, foram registrados protestos, panelaços ao longo no trajeto dessa motociata. Neologismo, viu, rapaziada? Motociata aí é porque não é carreata, não é passeata, então eu criei esse motociata. Na verdade, eu li isso em algum lugar aí dos textos que eu li para gravar o vídeo de hoje. Então, eu preciso fazer duas abordagens, né? Primeiro, em relação ao aspecto simbólico disso aí, e o segundo, mais importante, que é a presença do general da Ativa, Eduardo Pazuello, no caminhão, lá no carro de som, fazendo discurso ao lado de Bolsonaro. E esse é o ponto mais importante. Mas primeiro vamos focar aqui na questão da manifestação, desse apoio, desse gesto já pré-eleitoral de Jair Bolsonaro. No domingo do Dia das Mães tinha feito aquela motociata por Brasília, né? O que rendeu imagens, o que mostra que Jair Bolsonaro tem apoio, sim, solidificado em parcela da sociedade brasileira. E é claro que tem. A questão ali que envolve é o seguinte: as últimas pesquisas mostram que 25% das pessoas apoiam Jair Bolsonaro. A pesquisa de intenção de votos dele varia nessa faixa, em primeiro turno. Em segundo turno ele cresce um pouco, não a ponto de ultrapassar Lula nas últimas pesquisas que analisamos semana passada aqui. 25% de aprovação do seu governo, de intenção eleitoral, é inegável que é muita gente. Arredondando a conta aqui, no universo de 200 milhões de pessoas, você está falando de 50 milhões de pessoas. É gente pra cacete. A questão é outra. A questão é, quantos votos a mais virou Jair Bolsonaro? Vamos lá. A gente tem um universo de 50% da população brasileira que reprova o governo Bolsonaro, 54% dizem que não votam nele em lugar nenhum, ou seja, de jeito em nenhuma hipótese. Óbvio que isso vai variar até as eleições, vai subir, vai descer, vai depender do desencadear dos fatos até outubro de 22. O ponto central é que Jair Bolsonaro tem que crescer naqueles que consideram o governo regular. Os que aprovam já é mais ou menos condizente com a intenção de votos de Jair Bolsonaro para 22. A pergunta que eu deixo, e aí eu não quero militância política, eu quero reflexão, gente. Vamos analisar, tentar extrair do lado esquerdo do cérebro um extrato, certo? Quantas pessoas desse regular viraram o voto pró-Bolsonaro? Falei, não, realmente, essas motos aí, esse discurso, eu concordo com isso aí. Desse regular, quantos votos viraram para Jair Bolsonaro na hipótese de uma disputa em 22, na provável disputa de 22? Eu tenho dificuldade de afirmar que virou algum voto. Então, a impressão que eu tenho é que dá boas imagens, porque é inegável que é um contingente significativo, 25% do eleitorado é significativo. Quando você mobiliza isso, dá boas imagens, dá foto, dá aquela multidão. Contudo, ganha uma eleição? Não, não ganha uma eleição.
Em 94 e 98, Lula tinha 30% do eleitorado. Perdeu no primeiro turno. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso já no primeiro turno tem 50% mais um dos votos. Então não adianta, 30% é muita gente. É mais que os 25. E perdeu no primeiro turno. Entende qual é o ponto? O gesto de Jair Bolsonaro lá em Brasília, naquela manifestação no Dia das Mães, ontem no Rio de Janeiro, energiza, oferece a essa base já bolsonarista argumentos retóricos para o debate em rede social, por causa das fotos, por causa dos vídeos, por causa das imagens grandiloquentes. Mas isso vira voto? Eu tenho a impressão que não. Isso ganha eleição? Eu tenho certeza que não. O que vai definir uma retomada da popularidade de Jair Bolsonaro para torná-lo novamente favorito hoje, dia 24 de maio de 2021, Jair Bolsonaro não é favorito nas eleições de 2022, o que pode deixar Jair Bolsonaro favorito é uma vacinação ampla que proporcione uma retomada econômica rápida e com ampliação do emprego e renda. O brasileiro precisa receber mais dinheiro no bolso, mais alegria, um sonho de viajar, um sonho de trocar de apartamento, um sonho de trocar de carro, um sonho de sair do Serasa, de deixar o endividamento, deixar o povo daqueles DDD esquisito ligando no celular do cara. É isso que vai trazer a popularidade de volta para Jair Bolsonaro. Não é juntar um monte de gente que já votaria em Jair Bolsonaro numa hipótese ou em outra, porque isso não representa nada. O movimento de Jair Bolsonaro de energizar, de dar imagens para a sua base política, argumentar nas redes sociais, não fura sua bolha. Entende? Ele está preso no seu universo e achando que a sua bolha dá conta de toda a complexidade e realidade do Brasil. Não dá. O brasileiro hoje quer vacina para voltar a trabalhar para ganhar dinheiro, que a economia cresça. Não sei no que uma manifestação política, talvez golpista, vá colaborar para a retomada do emprego, da renda e da vacinação ampla, geral e restrita, tal qual a anistia foi. Entende o X da questão? Dá boas imagens, mostra que o bolsonarismo é grande, mas mostra também que ele é insuficiente para vencer a eleição. E esse é o grande dilema de Jair Bolsonaro. Ele sabe do seu tamanho, ele se percebe encantuado, ele tem que fazer gestos políticos, acenos ao centro e não dá conta disso. Ele não consegue. O dilema está colocado. E aí entramos na questão central, que aí sim envolve um debate democrático que muito me interessa. A presença de Eduardo Pazuello no palco, ali, discursando ao lado de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Estatuto Militar prevê punições severas para membros das Forças Armadas que se manifestem politicamente. O Brasil foi ficando um pouco relaxado em relação a isso, principalmente do governo Dilma para cá. Quando o general Mourão, então general da ativa, começou a se manifestar politicamente e não tomou uma severa punição. Foi uma punição branda, foi dada a Mourão naquele contexto. Foi retirada a possibilidade de comandar a tropa. Ele foi tirado do comando do Sul e foi colocado uma função burocrática em Brasília de Finanças. Continuou general, mas sem ter comando de tropa por conta de uma manifestação política. Em 17 ele repetiu essa manifestação, mas já era o governo Temer, e aí o Temer não fez nada. Depois tivemos aquele tweet golpista do general Vilas Boas ameaçando o Supremo no caso do julgamento do habeas corpus do Lula. E agora temos uma coisa que é mais assintosa ainda. Um general da ativa que sobe num palanque eleitoral, que era aquilo, estávamos falando disso ontem, faz um discurso político e instiga a toda a hierarquia, aliás, coloca em xeque toda a hierarquia do Exército, instigando militares de baixa patente, ou, vá lá, de uma patente mais baixa que o general, ou seja, todos, a também se manifestarem. A encruzilhada agora é a seguinte: ou Pazuello é punido e colocado na reserva porque fez ontem, ou corremos risco da insubordinação militar. E nem os militares mais golpistas querem subordinação militar, porque sabem o que já aconteceu na história do Brasil. O movimento tenentista está aí, para a gente não nos deixar esquecer do que acontece quando a hierarquia, numa lógica militar, é desrespeitada. Então, você tem agora o ovo de serpente eclodiu.
eclodiu dentro das Forças Armadas. Eles deixaram a coisa correr frouxa, Pazuello, daquele jeito, alguns consideram abobalhado, eu considero estratégico, está conseguindo minar o preceito elementar, basilar, da estrutura do pensamento militar, que é o respeito à hierarquia. Agora entrou numa encruzilhada. Pode-se punir Pazuello, eu acho. Eu não acredito nessa hipótese, mas assim, tem gente falando que ele poderia estar instigando, porque provavelmente ele vai ser novamente convocado a depor na CPI. Instigando uma voz de prisão na CPI para causar balbúrdio, tumulto, para que isso que o bolsonarismo quer. Ele age muito bem na bagunça, na balbúrdia, no conflito, no confronto. Talvez seja essa estratégia, não sei. Eu tenho a impressão que aquele momento, isso analisando para trás, no dia eu não tive essa impressão não, mas agora eu vejo que talvez pudesse ter uma correção de rota caso o Fábio Weingarten tivesse ouvido voz de prisão e se resolvesse daquela forma as mentiras na CPI, porque hoje os senadores estão ficando numa circunstância tal em que o descrédito é evidente. O que, primeiro Weingarten, que abriu a porteira, depois Ernesto Araújo, e a sequência de mentiras absurdas que Pazuello falou lá, coloca a existência da CPI em xeque. E Pazuello, ao desrespeitar os senadores, ontem, ao desrespeitar esse preceito do Estatuto Militar que não autoriza e prevê punições severas para o militar de qualquer patente que se envolva com política, quando você pega um general da ativa num discurso político daquele, num evento político, você vê que o Brasil, as instituições democráticas brasileiras, as instituições brasileiras têm que reforçar o seu compromisso com a democracia, pois ela está sendo corroída lentamente em diferentes graus. Agora parece que a corrosão está mais aguda. E General Pazuello precisa servir de exemplo para que a gente não degringole ainda mais na nossa combalida e frágil democracia. É preciso preservá-la. E General Pazuello, infelizmente, hoje colabora para a degradação democrática do Brasil, tomando as atitudes que está tomando. E eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe seu comentário aqui, eu respondo todo mundo. Está acumulado no final de semana, mas vocês sabem. Segunda-feira à noite eu sento e respondo todo mundo, beleza? As lives do final de semana foram fantásticas. Sexta-feira recebemos Lucas Quitão aqui na Tirem as Crianças da Sala. Está aí disponível no canal, assistam. Sabadão eu tive um perrengue, acabou a luz aqui em casa. Então o 3G até segurou, o 4G até segurou de forma a contento, mas sem luz, estava parecendo um filme de terror aqui, o Zé do Caixão, porque acabou a luz aqui em casa. Foi voltar só no domingo, perto da hora do almoço. Eu peço desculpas aí pelo imprevisto que a Enel me trouxe na live de sábado, mas tá aí também, foi densa de assunto, foi mais curta, foi 1 hora e pouquinho só, mas rendeu alguns assuntos interessantes ali para você assistir e comentar, beleza? Tranquilo, minha filha? Então é isso, cara, uma excelente semana para você, eu termino com aquele clássico, é nóis!